Bom dia, caros alunos da turma 902. Bom dia, queridos. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula. Acho que a gente dispensa, né, apresentações. A gente ficou muito feliz com a nossa última aula, que foi online com vocês. E esperamos que vocês estejam bem aí, que vocês estejam se cuidando. E vamos continuar nosso percurso, falando de filosofia, tratando de vários temas que são importantes nesse nosso período formativo, tá certo? Então, espero que vocês estejam anotando, que vocês estejam guardando tudo, tá certo? Só relembrando que a gente falou na última aula, a gente tratou sobre conhecimento, a virada, né, de novas concepções, concepção de homem, e também da ciência, a preocupação do homem com o método científico. Isso. A gente viu esse período de várias mudanças para a filosofia, de revoluções na ciência, e que culminou uma filosofia do filósofo em especial que a gente viu na última aula, que foi o francês René Descartes e o seu método. Então, guardem isso, lembrem-se sempre disso que a gente falou na última aula. Descartes introduz um método para o conhecimento filosófico. E esse método é muito importante para aquela relação que a gente já tinha visto entre sujeito e objeto, que produzem o conhecimento, tá certo? Então, hoje a gente vai passar para outro assunto, que é a arte e a filosofia, a arte e as humanidades, a importância da arte, tendo em vista que a arte começou a ganhar novos aspectos, um novo lugar na filosofia também na modernidade. Então, até também no método científico, a partir das novas ciências, da preocupação com a ciência, também a arte, ela toma um lugar de importância, né? Isso aí. Então, vamos lá, a gente vai apresentar aqui para vocês, só um momento. Então, vamos lá. Bom, a gente parte dessa pergunta fundamental. O que é a arte? Bom, assim como dizer o que é filosofia, responder essa pergunta é bem complexo e não tem uma resposta única. Isso a gente já garante logo. Mas antes de tratar propriamente dito dessa pergunta, vamos analisar essa primeira foto. O Nascimento de Vênus, acho que vocês conhecem, com certeza já viram em algum lugar, de Sandro Botticelli, pintada por volta de 1483. Para vocês, isso é genuinamente uma obra de arte? Essa pintura representa aquilo que nós chamamos de arte, ou aquela ideia que nós temos de arte? A gente vê uma técnica empregada, a gente vê diversos elementos e, principalmente, essa obra está na tradição que é arte. Sempre nos disseram que essa pintura, O Nascimento de Vênus, é uma arte. Uma pintura muito bonita do período renascentista, que retrata todo o espírito da época e as mudanças que a gente já até conversou. As artes também começaram a olhar mais para o homem, para o corpo. Mas vamos lá. E isso é arte para vocês? Essa pichação e um grafite feitos em um muro da cidade de São Paulo. Ano desconhecido. Para vocês, isso aqui também é arte? Será que nós fomos acostumados a chamar isso de arte? Será que a tradição nos ensina que isso é arte? São perguntas que a filosofia essencialmente tenta responder e que é importante que a gente se atente. A arte, ela, assim como tantas outras definições, o seu conceito exige diversas explicações preliminares que merecem nossa atenção. Então, lembrem lá daquelas duas imagens. A arte ela é uma criação individual, dirigida de um indivíduo a outro. Características que são das duas formas de arte. Mesmo sendo coletiva, expressa a visão de um indivíduo. Então, a arte vai muito mais além do que aquilo que a gente acredita que é arte. Muita gente se pergunta, quando pensa em arte, a gente pensa em uma ópera, em um teatro, enfim. Mas a arte vai muito mais além. Claro que a arte possui uma técnica, mas ela é principalmente essa criação de um indivíduo para outro. E, desse modo, a arte transcende, por exemplo, a cultura, a língua, os costumes. A cultura, por exemplo, a língua que faz parte da cultura, nós aprendemos, você precisa viver em um lugar para entender aquela cultura, mas a arte não. A arte transcende isso. Se eu vejo essa
performance artística chamada de parangolé, do brasileiro Hélio Oiticica, tanto quem está no Japão quanto no Brasil pode ter uma experiência artística genuína. E a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, a experiência artística, ela não se repete e nem pode pertencer a uma única interpretação. Lembrem-se, como a gente já viu, não é só arte aquilo, por exemplo, a Vênus, o Nascimento de Vênus de Botticelli, mas aquele grafite feito no muro também é uma forma de arte. E a arte, ela é única. Por exemplo, pensem aí. Quando você viu um filme pela primeira vez, aquilo marcou você de um jeito. Quando você vai ver de novo, você não vai ter mais aquela experiência, porque ali você era um indivíduo, naquele momento, naquele espaço, com aqueles pensamentos que viu aquele filme, por exemplo. E tem um filósofo chamado Walter Benjamin, só para que isso fique um pouco mais claro, que ele chama isso de aura artística. Por exemplo, o Cristo Redentor é muito famoso e tem toda uma simbologia em volta. Mas, se a gente reproduz o Cristo Redentor aqui em São Luís, ele não vai ser o mesmo Cristo Redentor do Rio de Janeiro, porque não tem a mesma interação com os indivíduos, o mesmo sentimento. Então, essa aura artística muda. Então, lembrem disso, gravem isso. A arte, ela não se repete, nem a experiência. Ela não está presa a um molde. Ela é uma invenção. Dessa maneira, incomoda, coloca problemas, assim como mexe com o que conhecemos previamente. Lembrem, a arte é diferente da cultura. Por exemplo, a língua tem uma função cultural, um jeito de vestir. A arte pode quebrar com tudo isso, pode investir e, principalmente, pode trazer novos mundos. Por exemplo, vocês podem gostar de Harry Potter, que é um mundo totalmente diferente do nosso, naquela arte que é o cinema. Ou aquela pintura de Vênus, ou o parangolé de Hélio Oiticica, que nos leva para outros sentimentos, para outros mundos. Inclusive, essa performance de Hélio Oiticica, ela trata sobre quebrar parâmetros já estabelecidos. Ela consiste nesses tecidos coloridos e que ganham movimento com a dança daquele que traja o parangolé. Então, o parangolé é isso, nesse sentido, trazendo esse exemplo. Como um exemplo de arte que quebra com aquilo que a gente tem de concepção. Lembrem daquela imagem de Vênus, que é o que a gente sempre pensa em arte. Então, cada indivíduo se aproxima da arte por meio de sua experiência e através da intenção do criador, do artista. A arte não funciona assim como, por exemplo, na matemática. 1 mais 1 é igual a 2. E sempre vai ser assim. Eu posso ter uma visão dessa pintura, que o Maurício pode ter outra, vocês podem ter outra totalmente diferente, uma experiência diferente. E ainda, tem outro elemento nisso aí, que é a intenção do autor. Então, juntem a intenção do autor com as nossas experiências vividas, com a minha visão de mundo, com a dele. A arte, ela vai para cada indivíduo de uma forma diferente e única. Então, a arte nos oferece outras visões da realidade, como a gente já falou, bem como uma profunda compreensão do mundo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, como a arte nos ajuda a compreender a realidade e como ela é tão importante para nós, seres humanos. Então, já tendo ouvido um pouco sobre o que é a arte, como que a arte se modifica a cada indivíduo, a cada experiência. Então, aqui eu trago 2 imagens bem interessantes e importantes, de tempos e realidades diferentes. Como o próprio Luiz Gustavo disse, a arte, ela retrata, ela relata coisas que têm a ver com o tempo e também com o indivíduo, por exemplo, que se interessa pela arte. A forma que o autor da arte, por exemplo, cria a intenção dele, às vezes não é a mesma coisa no indivíduo que se aproxima dessa arte, que gosta dessa arte. Porque o que pode transferir a ele essa arte, às vezes não é a mesma intenção. Por exemplo, ele pode entender de forma diferente, pode compreender e fazer uma hermenêutica, né, uma compreensão diferente da do autor que criou, por exemplo. Gente, só lembrando, hermenêutica, essa palavra estranha, é mais ou menos essa leitura a partir dos indivíduos, tá certo? A partir das experiências. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas fiquem com isso, a arte como experiência. Então, a arte, por exemplo, como vocês estão vendo,
criado por um povo pré-histórico, né? Eles escreviam, eles colocavam nas paredes, né, aquilo que eles viviam no dia a dia, por exemplo, na caça, na sua cultura, tal. Então eles imprimiam essas ideias deles nas paredes. E isso, por exemplo, quando a gente olha nos livros de história, a gente pensa, eles só riscavam, tal. Mas existe algo mais profundo que isso, né, que é o cotidiano daquela pessoa. Então, a arte pode exprimir em nós algo diferente do que eles quiseram. Por exemplo, talvez eles quiseram aí só para lembrar o dia a dia deles, para a geração futura da família dele, poder entender sobre a cultura deles. E, do outro lado, tem uma imagem de um autor renascentista, né, Buck, e ele faz uma crítica à vida da modernidade, né, à vida das pessoas na modernidade, onde ele critica a igreja, a igreja, o clero em si, também os plebeus, e aí ele faz uma crítica a partir do que eles estão vivendo na época. Claro que a gente, analisando essas imagens, pode dizer muito mais do que o próprio autor quis, na época, dizer. Quis fazer com que as pessoas entendessem. Então, mas a arte, ela só é isso? Só pinturas? Não, a arte também, ela pode se configurar em outras coisas, por exemplo, no teatro, nas imagens pinchadas nas paredes. Então, ela também exprime a própria música em si, também exprime a arte em si. E também a arte, ela pode ser também uma forma de reivindicar alguma coisa, uma forma de fazer crítica, né, de algo da sociedade. Então, sentir é uma maneira de compreender a arte a partir desses sentidos. Então, a arte, ela é o produto da experiência sensorial, a imaginação, a inspiração do artista. Desse modo, ela passa a ser vista como expressão de emoção e desejos, interpretação e crítica da realidade social, atividade inventora de procedimentos inéditos para a construção de objetos artísticos. Então, a arte, a partir desse sentir do sentimento, ela pode imprimir alguma coisa, como a crítica, por exemplo, a gente pode se sentir ofendido, por exemplo, na sociedade que estamos hoje, então o autor de uma arte, ele pode imprimir isso numa obra de arte. Então, isso conta com um sentimento particular, ou seja, do artista, e a arte, como vimos, ela se apresenta pelo homem a partir do seu modo e também de cada tempo e cada período. E o artista, ele é criador autônomo e livre para poder criar essas artes. E aí, nos questionamos, qual a finalidade da arte? Então, dependendo do propósito de interesse com que alguém se aproxima de uma obra de arte, podemos distinguir as funções principais da arte. Assim, algumas das funções da arte são função pragmática ou utilitária, que é quando, por exemplo, um artista cria alguma obra para poder se referir a alguma coisa. Claro que essa arte ela só vai ter uma função mais importante no momento em que ela estiver criticando aquela determinada coisa. Utilitária vem de uso, que tem um uso determinado. Isso. Então, ela tem uma finalidade, essa arte, que é criticar ou dizer alguma coisa. E fora disso, ela não tem tanto sentido, por exemplo. E depois, ele fala também da função naturalista, que é quando, por exemplo, a gente se interessa pela arte pelo o que ela nos transmite, o que ela é de verdade, a sua forma, como ela é feita. Então, aquilo que transmite a nós que essa função naturalista que faz com que as pessoas também tenham um gosto por essa arte, né? Que é uma finalidade também, pelo que ela realmente é. E a função formalista, que é, na verdade, por exemplo, o local que ela está sendo exposta, as pessoas que vão para vê-las, mais uma questão mesmo financeira, né? Quando ela remete, por exemplo, a uma classe superior. Então, essa é
uma função formalista. Então, a arte tem tudo a ver com a nossa vida e todo o tempo nós estamos nos deparando com ela. E falando de arte e filosofia, a gente viu vários problemas que implicam a arte, né? E a filosofia se ocupa de problemas de forma racional. Então, esse ramo da filosofia que estuda a arte é a estética. Apesar de existir há muito tempo, ela foi introduzida na filosofia no século XVIII, que foi um período de grandes discussões acerca da arte na filosofia, que se pensou muitas concepções de arte que nós temos hoje. A estética, por um bom tempo, se referiu ao conhecimento através dos sentidos, a percepção de beleza, até como a gente tem uma ideia hoje em dia de estética, sempre relaciona a beleza. Hoje a estética ela é considerada um ramo da filosofia que estuda racionalmente os valores propostos por uma obra de arte e o sentido dela para os indivíduos. Tá? O que isso significa? A estética, ela estuda o que a arte transmite para mim, o que é o belo, o que é o feio, o que a arte, o que essa pintura quer dizer para mim? Aqui temos o Grito de Munch, de 1893. O que essa obra causa para mim? Espanto, admiração, fascínio, horror. E o que é que eu posso falar através da arte? Quais os instrumentos, o que a arte pode servir como instrumento de ideologias? Qual o lugar que a arte ocupa na nossa vida? Então, são perguntas que a filosofia se ocupa. E o ramo que estuda isso é a estética, que estuda racionalmente. Lembrem-se, a filosofia é um exercício racional, então a estética estuda racionalmente os valores de uma obra, o sentido e por aí vai. Então, a estética, em seu sentido estrito, também designa as características formais da arte. Como assim? Estuda os tipos de... como se fosse a forma da arte, como ela se dá. Por exemplo, aqui nós temos uma arte de característica helênica, tradicional da região da Grécia. Então, a cultura helênica é a cultura grega. Então, se a gente vê essa escultura, logo a gente pode remeter, é grego, parece ser. Então, é essa característica formal que a arte tem. E aqui, por exemplo, ao lado nós temos o manto tupinambá, que a gente já remete aos nossos povos, mesmo que a gente não saiba que o nome dele é manto tupinambá, a gente já associa. Então, a estética também designa essa forma da arte. E a arte tem seus problemas nesse sentido de questionamentos, de questões. A filosofia se ocupa em entender isso, em entender o gosto, o belo, o que eu gosto, o que me causa aquela obra de arte. A arte como um campo do conhecimento. Então, lembre-se disso, a arte, como a filosofia entende a arte a partir desses problemas e estuda ela a partir disso. São questões que a gente até hoje tenta procurar respostas mais claras. Por exemplo, será que isso é belo? Eu posso achar, Maurício já não acha. Então, o que é a cultura? O que é que isso influencia? São perguntas que a gente vai vendo ao longo dessas aulas que a gente vai ter esses dias sobre isso. Mas fiquem com isso na cabeça. A arte como um movimento de um indivíduo para o outro, que tem uma utilidade, que tem uma forma, e que possui suas características próprias, e que principalmente nos faz pensar o mundo através de outros olhares. Por isso que a arte é tão importante. Ela nos faz sair desse mundo que nós estamos e nos leva para outros, nos dá outros olhares. Então, é isso, queridos. A gente fica por aqui na aula de hoje. A gente... queria estar falando mais para vocês, mas a gente vai conversando ao longo das aulas. Forte abraço.